Fala pessoal, nesse projeto aqui eu queria falar sobre um padrão de projeto chamado Singleton. Principalmente a característica de que o Singleton tem, que é gravar a instância dele no escopo global da aplicação e que problemas isso pode trazer para o teu código aí, para a tua aplicação. Então, vamos começar aqui pela definição de Singleton. A definição de Singleton é uma classe onde você só pode instanciar um objeto dela e é impossível você instanciar mais de um objeto. Então, normalmente o construtor dele é privado, construtor privado, e é impossível criar mais de uma instância daquela classe. Para isso, o que é que a gente usa? A gente usa um método estático, não um método estático, uma propriedade estática da classe para alocar a instância, certo? E esse é o problema aqui, ó. O problema está aqui. Usar uma propriedade estática da classe. Por que isso é um problema? Porque uma propriedade estática da classe ela é global, ela é acessível globalmente. Então, por exemplo, se você tiver uma classe aqui qualquer, tá? E ela tem uma propriedade aqui, uma propriedade estática. Essa propriedade automaticamente vai ser global. Essa propriedade será global. Bem, agora a pergunta é, por que uma propriedade global de uma classe, ou seja, uma propriedade estática daquela classe, ela é um problema? O que a gente pode dizer aqui é o seguinte, tem um termo que a gente usa muito na programação que se chama code smell. Code smell, que representa uma evidência de que existe alguma coisa errada no seu código. Ou seja, usar uma propriedade global é um code smell, é uma evidência de que tem algo errado e é um mau sinal, uma red flag, né? Então, nesse caso, propriedades globais e o singleton, especialmente, eles são considerados code smells no seu código. Vou explicar aqui por que isso pode ser um problema. Imagine aqui que você tenha seu singleton, tá? O seu singleton ele tem uma propriedade estática. Ele tem, por exemplo, a instância, certo? A instância do singleton. Ele tem também uma propriedade qualquer. Digamos que ele tem duas propriedades aqui extras, além da própria instância da classe. Todas essas aqui não precisam ser estáticas. Pode ser da instância mesmo, mas essa aqui é estática. Mas como essa propriedade estática conhece essas duas, todas elas acabam tendo escopo global. Tudo bem, agora a função x em um outro local, certo? Digamos que você tenha duas funções aqui, função x e função y. Outra parte do código. Eles usam, por exemplo, digamos que a função x e a função y usem essa propriedade aqui para alguma coisa. A gente pode dizer que, por exemplo, esse singleton aqui pode representar uma classe de configuração na sua aplicação com várias propriedades. E essas duas funções aqui vão usar uma dessas propriedades, tá? Agora, na hora que a função y alterar o valor dessa propriedade, você não tem controle sobre, quando você estiver executando o x, você não tem controle sobre esse valor aqui, ó. Isso pode levar a comportamento indesejado do seu código.
Por isso que é um code smell. Isso não é só para o singleton. Isso aqui serve para qualquer código que seja, qualquer propriedade ou objeto ou instância que seja global. Né? Isso aqui vai servir para qualquer coisa dessa. E fica difícil de testar também, né? Repetir os testes, porque, por exemplo, fica difícil garantir que seus testes, sua suíte de testes vai rodar e nenhum dos testes vai alterar essa propriedade e acabar quebrando um outro teste. Então fica difícil testar também, que é outro problema. No caso do singleton, não só do singleton, mas também das propriedades globais, né? Bem, o outro esquema que eu queria mostrar aqui para vocês é uma propriedade de classe versus uma propriedade de objeto. Então, tem esse esquema aqui, ó, propriedade de classe versus objeto. No caso da classe, uma propriedade ali, para ser propriedade da classe, ela precisa ser estática e, portanto, global. Voltando ao code smell aqui, o ponto que a gente falou antes, esse é um problema pelo que eu já falei antes. No caso da propriedade do objeto, ela faz parte da instância daquele objeto, tá? Considerando que é uma classe normal, não um singleton, você pode ter várias instâncias da mesma classe, obviamente. Ela é uma propriedade local daquele objeto e ela é transiente. Se chegar no fim da linha do objeto, o objeto for destruído, a propriedade também vai junto, né? Então tem essa diferença básica aqui das duas, né? Bem, voltando para esse ponto aqui da função que depende de uma propriedade de um singleton, ou seja, depende de uma propriedade global, eu queria falar do conceito de função pura. O conceito de função pura é o seguinte, pega esse exemplo aqui. Digamos que você cria uma função de soma de dois números, dois ou mais, tá? E essa função, a única coisa que ela faz é recebe dois parâmetros, faz a soma deles e dá um resultado. Ou seja, se ele recebeu o valor 3 e 1 como parâmetro, o resultado vai ser 4, que ele vai somar os dois, tá? Soma matemática simples. Digamos que você rode a função novamente, mais uma vez, e o resultado você espera que seja o mesmo, porque essa função é pura, ou seja, não depende de nada que esteja externa a ela só depende dos parâmetros que estão sendo passados e o trabalho que ela faz é somar dois números. Nesse caso, digamos que você roda ela mais algumas vezes e uma das vezes que você roda aconteça isso, ela retorne um valor não esperado. Primeira coisa que você pode pensar é que ela não depende apenas dos parâmetros 3 e 1, ela depende de mais alguma coisa que você não sabe qual é. Provavelmente, ela está dependendo de alguma propriedade externa a ela, ou seja, no sentido do escopo dela, é como se fosse algo global, fora do escopo dela, né? Então, por exemplo, digamos que a função de soma, vou até substituir aqui digamos que a sua função soma dependa dessa propriedade aqui, ó, sei lá, coeficiente de alguma coisa. Coeficiente de algo, certo? Então, essa função y aqui, que é uma função diferente, essa função qualquer aqui alterou esse coeficiente durante alguma outra rotina específica, essa função aqui alterou essa propriedade, esse coeficiente que é global durante alguma outra rotina e teve impacto na função soma. Ou seja, é um impacto que não dá para prever, entendeu? Então, por isso que, mais uma vez, usar coisas globais é muito ruim para sua aplicação. Então, nesse sentido, a função soma, nesse caso aqui específico desse exemplo, ela não pode ser considerada pura, porque ela depende de algo que está externo a ela e não depende apenas dos parâmetros. Então, nesse caso aqui, ó, a função não é pura. Uma outra coisa que a gente poderia falar aqui sobre esses exemplos que eu dei é que imagine que isso aqui, ó, esse exemplo é uma suíte de teste que você está rodando na sua aplicação.
primeiro teste passa, o segundo teste passa, depois roda mais vários testes aqui e por algum motivo algum teste lá na frente não rodou. Mas ele está usando a mesma função soma, era para ter funcionado, certo? Mas como a função não é pura, ou seja, ela depende de uma propriedade que está externa a ela e é global e foi alterada por essa função qualquer aqui, você acabou perdendo esse teste aqui. Para debugar isso aqui vai dar um trabalho considerável que você já deve estar imaginando como, né? Bem, voltando a esse tema aqui do singleton, possuir uma instância, alguma propriedade do singleton aqui que tem o escopo global e outra propriedade qualquer, eu queria expandir um pouco mais nesse exemplo para você ver que o singleton ele meio que é uma porta de entrada para uma quantidade enorme de propriedades globais e que você deveria evitar. Vou dar um exemplo. O exemplo é esse aqui. Imagine que você tem aquela classe de configuração que é um singleton, tá? E ela tem uma das propriedades é a própria instância estática da classe, mas ela tem outras propriedades aqui, tá? Daquela instância. E veja que essa propriedade aqui, ela é a instância de uma outra classe, de um objeto que pode ter suas propriedades também. Ou seja, a partir da instância do singleton, que é global, você tem acesso a propriedades de uma outra classe que está instanciada ali. E se alguma parte do seu código depende dessa propriedade, você não tem controle quando é que essa propriedade vai mudar. Então, é um problema. Você pode ter uma infinidade o grafo aqui pode ser infinito. O grafo pode ser infinito aqui, ó, descendo ali. Então, arriscado depender de propriedades globais. E o singleton, ele é um code-smell especificamente por essa questão da globalidade, digamos, da sua característica global, né? Bem, o vídeo ficou um pouco longo. Eu tinha a pretensão de trazer aqui codificar também o singleton, né? Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal codificando o singleton, só que está em inglês. Se você quiser, vou poder deixar aqui no card para você assistir. Mas eu pretendo trazer de novo esse conteúdo em português, usando TypeScript, por exemplo. E aí a gente pode debater alguns desses exemplos aqui, ó. Alguns desses exemplos da função pura, utilizando singleton, né? Essas múltiplas dependências aqui que a gente falou, né? Pode falar um pouco mais sobre isso na prática ali. Então, deixa teu comentário aqui, se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo, se quer que eu traga mais conteúdo específico sobre design patterns, por exemplo. Esse livro aqui, ó, tem bastante padrão interessante para a gente usar, padrão repository, padrão unit of work, um bocado de coisa legal, tem coisa de domain model aqui também, tá? Transaction scripts, fala muito sobre testes também, esse livro é uma referência, né, do Martin Fowler. Então, quiser que eu traga mais conteúdo desse jeito aqui, você me fala aí nos comentários, se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistiu os meus vídeos aqui não são inscritas, infelizmente, então se inscreve aí e a gente vê na próxima. Valeu, pessoal!